Glória a Deus, amém? Muito bom estarmos mais uma noite reunidos de forma única, amém? Sempre é um momento único estarmos na presença de Deus, o louvando, o exaltando. Muito bom estar nesse lugar. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante a sua mão. Eu creio que não, estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado, diga quão bom é vê-lo, vê-la. Deus toma o lugar dele certamente em nossas vidas, amém? Deus quer falar conosco nesta noite no qual ele se separou. Queridos, antes de passarmos para a ministração da palavra, eu quero chamar a minha querida irmã Vanusa, compartilhou comigo durante a semana no WhatsApp um testemunho, e por favor, pode vir, Vanusa. Então ela quer compartilhar com a igreja, eu tenho certeza que é um momento de experiência com Deus, e Deus falará conosco também. A paz do Senhor. Vocês não têm assim, passa uma ideia na cabeça de vocês como é forte uma oração e um joelho dobrado. Vocês não têm noção do que acontece por fora, né, da sua redoma de vidro. Domingo eu estava bem, segunda eu estava bem. Aí meus filhos saem cedo, né, para ir para a escola, e o outro vai trabalhar. E eu estou no grupo de oração da igreja. Aí eu fiz as minhas coisas que eu tenho que fazer e fui orar. É bom que você está sozinha, né? Você pode conversar com Deus ali. Aí orei, tá? Vou tomar café. Irmãos, quando eu sentei para tomar café, eu comecei a passar mal. Ia passar mal. E falava assim, você vai morrer sozinha. Comecei a clamar o nome de Senhor, comecei a gritar em casa, Senhor, tem de misericórdia, cuida de mim. Comecei a orar, comecei a cantar, tem de misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus, repreendido. Fiquei ali. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei tão nervosa que eu falei assim, eu vou morrer aqui sozinha. Deus tem de misericórdia com a minha vida, sou tua serva. Fiquei orando, clamando o nome do Senhor. E para honra e glória do nome de Deus, eu sentei, eu me tremia todinha, irmãos. Vocês não têm noção do que aconteceu. É algo muito forte. Você está na presença do Senhor, você está orando, você orando pela igreja, você orando pelo pastor, você orando por todo mundo, orando por pessoas que você não conhece, e você está orando, e vem o inimigo ali, você vai morrer. Você não vai ficar aqui não, você vai morrer, você não vai ficar não. E você vai ali, se agarra com Deus, você se agarra com Deus. Se agarra com Deus. Não, Deus é maior do que tudo isso. E dá glória a Deus, e ore, repreende. Eu sentei, nisso que eu sentei, eu comecei a melhorar. Começou tudo a voltar, e eu tremi. Olha, ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore pelas pessoas que te conhecem, que você não conhece. Ora, gente, ora, joelho dobrado. Não está dando certo? Ora, vai orar, Deus vai te responder, Deus vai falar contigo. Ele fala com a gente, só que a gente não percebe. Ele está ali do seu lado falando, aqui, eu estou aqui, é por aqui. Não vai por lá, vem por aqui. E você não tem noção, vocês não têm noção do que é o poder de uma oração. Tá? A paz do Senhor para todo mundo. Obrigada. Isso é guerra espiritual, né, queridos? A gente não vê no mundo natural, podemos até ver, se Deus assim permitir, mas no mundo espiritual, uma batalha sendo travada de forma sem cessar. Então, a nossa guerra, a nossa milícia não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, anjos, demônios que agem no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Essa é a nossa grande batalha. Então, não vemos, não enxergamos, mas no mundo espiritual está ocorrendo, está agindo, e muito bom nós estarmos em oração, amém? Oração, momento de guerra. Louvo a Deus pela equipe de oração desta igreja, o grupo de oração, as irmãs. Tivemos o testemunho domingo passado pela manhã com o casal John e Natasha, do que Deus fez na vida deles, e eles puderam, sim, mencionar muitas pessoas que oraram pela vida deles, e algumas pontuais também. Então, não deixe de orar, amém? Continue orando pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Queridos, pastor, mas se eu orava, algo vai se levantar contra a minha vida. Meus amados, assim, a nossa vida com Deus, nós já andamos contra a maré.
nós já andamos contra as circunstâncias naturais da vida. Então é bom nós estarmos com Deus. Deus dá experiências para cada um de nós. Amém? Deus nos dá graça. Esse microfone, eu estou perdendo a graça dele já. Amém? Então, bom, sem mais delongas, quero chamar meu querido irmão diácono Renan Malta, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Que a igreja receba uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pela vida do diácono, estenda suas mãos para cá. Deus amado, nós te amamos, nós te louvamos, meu Pai, e obrigado pela oportunidade e honra que é ministrar a tua palavra. Deus, eu te peço sobre a vida do teu filho, derrama as tuas bênçãos, aquilo que já colocaste em seu coração, renova, Deus, dá algo novo, surpreende o teu servo durante a ministração. Deus, vai mostrando aquilo que tu tens para a vida de cada um neste lugar, nesta noite, e use-o poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, amada igreja. Ih, vocês estão desanimados. Boa noite, amada igreja. Melhorou. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É motivo de alegria estarmos nesse lugar, na casa de Deus. Mais vale um dia aqui na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então é motivo de estarmos alegres, felizes. Problemas temos, dificuldades temos. Hoje o meu dia foi altamente turbulento. Olha, para estar aqui foi a misericórdia, mas até aqui nos ajudou o Senhor e há de nos ajudar. Amém? Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre as 9 portas, hoje eu quero falar sobre a porta estreita. Convido você que abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Eu aproveito aqui para agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Alexandre Gama. É um prazer, é um privilégio compartilhar as Escrituras aqui nesse lugar que tanto amo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Se você achou, pudesse colocar. Não se de pé não, fique sentado, vamos à leitura. Amém? Todos acharam? Fácil de achar. Mateus capítulo 7. Amanda, você coloca o slide das 9 portas, por gentileza. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13. Acharam? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O pastor já orou, vamos seguir. Meus amados, você percebe? A Bíblia aqui vai falar sobre uma porta estreita. Porta essa que é estreita, mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos os que entram por ela. A Bíblia vai retratar essa porta. Semana passada nós falamos sobre a porta da salvação. A porta da salvação, onde Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus se apresenta como o bom pastor, como aquele que cuida do seu aprisco, como aquele que abre e deita na porta do aprisco para que as suas ovelhas não saiam. Entendemos então que Jesus é a porta da salvação. Mas a Bíblia vai complementar dizendo que essa porta, ela é estreita. Se você identificar aqui, o capítulo 7 de Mateus, ele faz parte da chamada pregação da montanha, sermão do monte. Um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus. Começa no capítulo 5 e vai findar no capítulo 7. O Senhor Jesus, ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar de princípios, de valores que um cristão tem que ter, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o poder que há no Espírito Santo. Ali ele vai trazer inúmeras questões afetas à nossa vida com Deus, à nossa vida espiritual. E perto do fim, ele vai retratar um pouquinho sobre a porta ser estreita. Mas para falarmos um pouquinho sobre essa porta estreita, sobre esse caminho, é necessário que nós façamos um preâmbulo, que nós rememoremos algo muito importante, que às vezes nós esquecemos. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O homem tinha plena comunhão com Deus. O homem habitava ali naquele jardim, no Éden, tinha comunhão com Deus, até que um evento ocorre e começa a mudar toda a história da humanidade, que interfere em nós e que vai começar a dar o sentido
do porquê a porta ser estreita. Abra comigo em Romanos, avança um pouquinho. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Avance comigo. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Acharam? Amém? Assim diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há um fato histórico que é o pecado entrando na humanidade. Seduzidos pela serpente, ou seja, seduzidos pelo nosso inimigo, por Satanás, o homem peca, o homem cai. E a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Passamos a nos tornar herdeiros de um pecado original que vai se sucedendo em cadeia, pecado esse que interfere na minha e na sua vida. Porque por meio do salário desse pecado foi chancelada a morte física. Passamos então a morrer, a ter essa morte física. Mas a consequência também do pecado é a separação com Deus. E por conseguinte, nessa separação com Deus, o pecado nos trouxe a consequência de termos uma vida sem Deus, separada de Deus, uma eternidade sem Deus. Mas algo acontece. O nosso Deus, na sua onisciência, nosso Deus, sabendo aquilo que haveria de acontecer com nós, prepara um plano redentor, um plano lindo para começar, para nos redimir. Vamos comigo, vai em 1 Coríntios, avance só um pouquinho, capítulo de número 15, versículo de número 55. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15. Tem 1 Coríntios na Bíblia? Amém? Estava em 2ª, misericórdia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55. Assim diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória da morte. Filipenses capítulo de número 2 vai dizer que Jesus sendo Deus, esvaziou-se da sua deidade, não usurpou a sua deidade, assumiu a forma de servo, habitou em nós, assumiu a figura humana e morreu, se humilhou e morreu uma morte de cruz. Morte essa para nos reconciliar com o Pai. Morte essa que por meio do teu derramar do sangue, por meio do seu sacrifício, nós fomos redimidos, nós fomos cobertos pelo seu sangue, nós temos os nossos pecados cobertos, nós temos acesso ao Pai. Por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai. Somente por meio dele. Então entendemos que antes tínhamos acesso ininterrupto, não éramos herdeiros de uma morte, o homem tinha plena comunhão com Deus, mas o pecado fez essa separação. O pecado trouxe a consequência da morte e por conta disso há a necessidade de passarmos por uma porta, a porta de Jesus. Mas complementando a mensagem da noite, da última quarta-feira, vamos entender por que essa porta ela é estreita. Mas volte lá comigo, volte lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo áureo dessa pregação, no seu capítulo 13, para falar um pouquinho antes da porta estreita. Tem também um outro detalhe que o versículo nos fala, o quê? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Para chegarmos à porta estreita, há um caminho. E há um caminho apertado, há um caminho difícil. Mas, meus amados, qual é esse caminho? Como é esse caminho? Será que você está nesse caminho?
olha, esse caminho não é tão simples como parece. Se fosse tão simples, o proverbista não trazia um grande alerta para nós. Vamos ver? Vamos passear pela Bíblia, abrem Provérbios, retroceda um pouquinho. Capítulo de número 14. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. O alerta que o proverbista nos traz. Alerta esse, indispensável para identificarmos, para entendermos o caminho do qual nós estamos. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você percebeu o que o proverbista falou? Há caminho que ao homem parece direito. O homem está num caminho, achando que está no caminho certo, achando que aquele caminho é direito, mas ele resulta em caminhos de morte. Meus amados, como assim? Como assim? Que caminho é esse? Olha, aqui eu começo a fazer um parênteses. Isso eu estou falando de igreja. Se você for lá fora, muitas igrejas vão ter o seguinte slogan: venha para Cristo e seus problemas acabarão. Venha para Cristo que você acabou o seu problema. Aí você está lá naquela igreja, você está comungando dessa fé, dessa afirmação. E aí você está desempregado. E aí você está doente. E aí aquela determinada igreja vai dizer: não, se você está doente, se você está em pecado, é porque sua fé falha. É porque você não está sendo obediente a Deus. Porque a vida com Deus é uma vida perfeita. Meus amados, isso é uma grande inverdade. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu não posso afirmar que o caminho A ou o caminho B é o correto ou não. A gente tende a se inclinar de olhar para a vida de uma pessoa. Para e pensa numa pessoa que você reconhece ser próspera, que você reconhece que a vida dela está boa. Olha, está bem no trabalho, está bem na vida emocional, está bem na vida sentimental, está bem. Você olha para a pessoa é só vitória. Aí você olha para uma pessoa que está desempregada, doente, problema na família. Ao olhar humano, a um olhar falho, um olhar sem fé, sem o olhar de Deus, para nós, quem está no caminho certo? Tendemos a dizer que aquela pessoa que está com a vida tranquila, que aquela pessoa que está com a vida boa, tendemos a crer que aquela pessoa que está bem financeiramente, bem profissionalmente, ela está num caminho certo. Enquanto aquela que não está com a vida boa, quanto aquela que está abarrotada de problemas, tem algo errado com ela. Deve estar em pecado, a igreja julga, as pessoas julgam, deve estar errada. Tem alguma coisa errada ali, não é possível. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. João 16:33 vai dizer o quê? Que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Pedro 4:13 vai falar o quê? Que somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Espera aí. Será que a minha vida está 100% boa no nosso racional? Significa que o meu caminho está certo? Será que isso é um medidor do caminho? A gente tende a crer que sim, mas não. Talvez aquela pessoa que esteja desempregada, com problema na família, é aquela que mais tem dobrado o seu joelho, buscado a Deus, clamado, jejuado, buscado intimidade com Deus. E aquela pessoa que a vida está tranquila, calma, serena, já nem mais lembra do Senhor. Porque a sua vida no seu automatismo está indo bem. E, meus amados, o povo só lembra de Deus na hora do aperto. Isso é uma verdade bíblica. Somente começamos a lembrar de Deus quando a vida está calma, quando o avião começa a cair. Porque senão, o povo entra em marasmo. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto, porque Ele quer buscar intimidade conosco, intimidade essa que Ele não tem alcançado, porque a nossa vida está fácil, está tranquila, está calma. E a gente acha que o outro é que está no caminho errado. Mas aquele que mais tem lutado, dobrado seu joelho, é aquele que está no caminho certo. Qual caminho você está? Como está a sua vida? Outra questão muito preocupante, Paulo já vai falar lá em Gálatas, capítulo de número 1, que estavam pervertendo o evangelho de Cristo, e hoje não é diferente. Hoje você também pega doutrinas, concepções de que estamos vivendo na graça, é o período da graça, e por conta disso, ok, errei, pequei, peço perdão, tá ok. Ah, tudo me é lícito.
Esquecemos que nem tudo convém, mas tudo me é lícito. Eu posso fazer isso. Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso curtir a vida sim. Meus amados, podemos e devemos curtir a vida, mas dentro dos limites que a palavra de Deus nos traz. Mas hoje é pregado um evangelho tão simples. Não, faz. Aproveita. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode, você está perdendo tempo. E vem o mundo e fala, poxa, você não vai fazer isso por causa da igreja? Que isso? Que Deus é esse? Você não pode fazer isso? Mas isso não tem nada de mais. E você vai corrompendo a gênese, o principal bojo que nós vamos falar ainda nessa noite, sobre a nossa vida com Deus. Caminho errado, caminhos errados. Oséias capítulo 4, versículo de número 6 vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é o ímpio, é o povo de Deus que perece porque falta conhecimento. E aí está num caminho. Acha que está num caminho direito. Mas em verdade, esse caminho está te levando a caminho de morte. Qual o teu caminho, meu irmão? Qual o teu caminho, minha irmã? Como você tem caminhado? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Temos que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais uma malfadada mentira do inimigo. Quantas pessoas falam, não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho obras, eu faço caridade. E de fato, quantas pessoas boas existem, que, meus amados, faz muito mais do que nós como igreja. Mas sem Jesus, sem estar no caminho de Jesus, não está no caminho direito. Acha que está no caminho direito, mas está fadado a um caminho de uma perdição eterna, sem Deus. Cuidado com o caminho. Lá, quando Jesus é tentado no deserto, Satanás ele oferece o quê? Ele diz, se prostrado me adorares, te dou todos esses reinos. O que Satanás está fazendo ali para Jesus? Ele está falando o seguinte, olha, passa pela cruz não. Você não precisa. Não sofre por eles não. Você quer esses reinos aqui? Você quer eles? Te dou. Se prostrado me adorares. Ali o inimigo está oferecendo a Jesus um atalho. Um atalho, olha, não passa pela cruz não. Pega esse caminho aqui, que o resultado vai ser muito similar àquele que você pretende. Quantos atalhos tem nas nossas vidas? Quantos atalhos nós pegamos nas nossas vidas, achando que é a solução? Às vezes o caminho é mais longo, mas tenha certeza que se o seu caminho está sob a direção de Jesus, ele pode ser muito mais longo, mas ele é bom, ele é direito, ele não vai te levar a um caminho de morte. Cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos que você tem pego na sua vida. Vamos voltar então ao Evangelho segundo Mateus. Vamos entender então o porquê a porta é estreita. Entendemos um pouquinho sobre o caminho. Mas por que essa porta é estreita? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo 13. Rememorando o que foi pregado, introduzido no prefácio dessa mensagem. Entrai pela porta estreita. No versículo 14. Porque estreita é a porta. Você percebe que ele reforça. A porta é estreita. Você sabe por que a porta é estreita? Vou te dizer agora. Para gordinho não entrar. É sério. Fala para o seu irmão assim, gordinho não passa pela porta. Pode falar. Gordinho não passa pela porta. E não me olhe julgando. Você vai entender. Amém? Gordinho não passa pela porta. Como assim? É claro que é uma ilustração. Esses dias eu vi algo que eu achei lindo no Facebook, não sei se foi alguém da igreja que postou, não sei se foi no grupo da igreja, enfim. Era um prato dizendo assim, pecado. E esse prato estava vazio. E abaixo tinha uma frase, deixa o pecado morrer de fome. A porta é estreita, porque para passar pela porta, você requer estar em santidade com Deus. Santidade, obediência a Deus. O caminho é estreito, porque só vai passar, a porta é estreita, porque só vai passar por essa porta quem tiver em santidade. Quem não tiver em santidade não vai passar. Levíticos vai dizer, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque Deus não nos chamou para uma vida de impureza. Hebreus 12:14 vai dizer, segui a paz a todos e a santificação, sem pela qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém
verá a Deus. Santificação é algo que Deus chama o seu povo. Santificação é o requisito sine qua non, o indispensável para você passar pela porta estreita. A porta é estreita e muitos não vão passar por ela. Aqui diz o quê? Que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Será que você entende a importância de se santificar? Será que você entende que evangelho não é brincadeira, que vida com Deus não é brincadeira? Meu amado, Deus entregou o seu Filho naquela cruz para morrer por mim, por você. Nos tornamos eleitos de Deus no momento que reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor começa a nos outorgar responsabilidade. Em primeiro lugar, de viver uma vida santa para estarmos na presença dEle. Em segundo lugar, para levar a palavra de salvação para tantas pessoas que estão se perdendo no mundo. Santidade. Santidade hoje não é pregado nas igrejas. Santidade hoje, meus amados, é tão pouco pregado. Pecado é tão pouco pregado. As pessoas entram na igreja querendo ouvir palavra de vitória, de glória. Ah, não, que eu só vou conseguir isso, que eu vou realizar meu sonho. Ah, porque Deus vai me curar. Ah, porque Deus vai isso. Mas a gente esquece de olhar para a nossa vida com Deus. Se você não tiver em santidade, você não verá a Deus. Sem santidade, é impossível ver Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está? Como está a sua vida com o Senhor? O que você tem buscado? O que você quer ver? Avance comigo em Mateus, ainda no capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Para vermos que não é uma brincadeira. Para vermos que esse assunto é sério e precisa reger a nossa vida dia após dia. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação é para quem perseverar. Não adianta hoje você ter uma vida com Deus. Não adianta hoje você sair daqui da igreja pulando, saltitando, dando glória a Deus, dizendo que Deus é bom, se você não tiver constância na sua vida com Deus. Porque, meu amado, não sabemos o dia do Senhor. Não sabemos aquele grande dia, ou que o Senhor virá para nós, caso morramos, ou quando Deus vier, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Se você não estiver em santidade com o Senhor, se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. Aqui a Bíblia é clara, Mateus 24, ele está apontando o quê? Para a volta de Cristo. Aqui é uma palavra profética. Ele está apontando para aquele grande dia. E aqui está bem claro, aquele que perseverar. Achamos que porque entregamos a vida a Jesus, fazendo uma oração aqui na igreja, levantando a nossa mão, chorando, quebrantados, acabou, estou salvo. Salvação assim, é algo que você adquire. Faço uma oração, aceitei Jesus como meu Salvador, peguei o meu cartãozinho para chegar lá no portão do céu, ó, passar e entrar. Não é tão simples. Aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador é o primeiro passo. Mas para passar pela porta estreita, você precisa perseverar até o fim. Você quer perseverar? Você quer passar pela porta estreita? Então cutuca o seu irmão e fala assim, persevera, 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 meu amado. O mundo está aí, os prazeres do mundo são reais, meu amado. Se o pecado não fosse bom, o mundo não estaria imerso nele. As pessoas não se desviariam. Mas nada pode ser mais valoroso para nós do que a eternidade com o nosso Senhor. Porque se não passarmos a eternidade com o nosso Senhor, estaremos destinados a passar a eternidade longe dele, no inferno. Eu quero te mostrar, volte um pouquinho, no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 de Mateus, ele traz uma ilustração muito interessante sobre isso. O capítulo número 5 é o Sermão da Montanha, que termina no 7, que é o versículo áureo dessa mensagem. E olha um dos apontamentos de Jesus, olha um dos conselhos, olha uma das ordenanças de Jesus. Versículo 48. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Assim diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você é perfeito?
Eu não sou. Jesus aqui está dando está impondo algo impossível da gente alcançar? Não. Na verdade, aqui, sermos perfeitos não é adquirirmos a perfeição, porque, meu amado, perfeito somente Jesus foi. Sermos perfeitos é ter a perfeição como um propósito de vida, como um alvo, como um foco, de dizer, eu quero ser o mais perfeito possível, porque o meu Deus é perfeito, porque o meu Pai Celestial é perfeito. Mas há aqui um segundo significado lindo. Você sabia que a palavra grega para perfeito é teleios? Sabe o que é teleios? Teleios significa, em primeiro lugar, perfeição. E, em segundo lugar, olha que lindo, o que não carece de nada necessário para estar completo. Você entendeu? Perfeito é o que não carece de nada necessário para estar completo. Ou seja, para você estar completo, você não precisa ter nada que careça dessa completude. Como eu alcanço isso? Vida com Deus. Se você quer estar completo, cheio daquilo que você tem de necessário para ter uma vida perfeita, é a presença de Deus na sua vida. Perfeição, a perfeição em primeiro lugar, é a gente olhar para Deus e dizer, Deus é perfeito, eu preciso ser perfeito, não vou alcançar a perfeição, mas o meu propósito é ser o mais perfeito possível, porque o meu Pai, porque o meu Deus é perfeito, e entender que quando eu tenho Deus na minha vida, que quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu não preciso de mais nada, E quando eu tenho a percepção, esse entendimento dessa perfeição, eu sei que se eu tenho Deus e eu não preciso de mais nada na minha vida, meu amado, eu não largo Deus por nada. Por nada. Pode vir a dificuldade, pode vir a tribulação, pode vir o pecado, pode vir a sedução, pode vir os prazeres do mundo. Nada vai querer tirar aquilo que é perfeito de mim. Nada vai querer me tirar essa perfeição, que é a plenitude da presença de Deus na minha vida. Você é perfeito. Você tem Deus na sua vida. A presença de Deus transborda na sua vida. Você busca ser perfeito para alcançar, para agradar, para chegar próximo daquilo que Deus é, da santidade de Deus, da perfeição do amor, da fidelidade de Deus. Você é perfeito. Você pode ser perfeito. Clame, busque, seja fiel, seja santo, busque mais da presença de Deus na sua vida, que essa perfeição estará cada vez mais arraigada na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu peço ajuda no Ministério de Louvor, nesse momento. Pegue sua Bíblia, Mateus capítulo de número 7, ainda aqui em pé. Volte para o capítulo 7 de Mateus. Vá para o versículo de número 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entendeu? Nem todo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos que estão nas cadeiras da igreja entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que parece ser santo, uma sumidade em santidade, aquele homem, aquela mulher perfeita, vai entrar no reino dos céus. Somente vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Você quer entrar no reino dos céus, você quer passar pela porta estreita, faça a vontade de Deus. Eu quero te convidar, feche seus olhos, preste atenção no que eu quero falar para você. Preste atenção. Mateus 25, versículo 10. Ele vai retratar a história de 10 virgens. 5 delas retratadas como prudentes. 5 delas denominadas nécias, loucas. 5 delas, as prudentes, guardaram o azeite. Pegaram a sua lamparina, o azeite e saíram. As nécias pegaram a sua lamparina, crendo que seria necessário, crendo que aquilo ali seria o suficiente, e saíram. E aqui o azeite representa a unção, representa Deus, representa a presença de Deus. E o versículo de número 10 vai dizer no final: e saindo elas para comprar, ou seja, quando elas viram
que a situação estava se agravando, elas pedem para as prudentes, não conseguem, saíram para comprar. E aí elas saem para comprar e acontece o seguinte: chegou o noivo, e os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta estreita. 5 delas passaram, as loucas, as imprudentes, aquelas que não fizeram a vontade de Deus, aquelas que não se mantiveram santas, separadas, aquelas que não permaneceram fazendo a vontade de Deus, encontraram com a porta nas suas casas. O versículo finaliza dizendo: fechou-se a porta. Meu amado, Deus te trouxe aqui. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer, não só como a ti, mas como a toda a humanidade. Mas em especial, se Ele te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, é porque, meu amado, Ele quer passar a eternidade contigo. Ele te trouxe aqui para rememorar que você precisa ter uma vida santa com Ele, que você precisa seguir os caminhos dEle, que você precisa ser obediente a Ele, que você precisa fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Está perto, Jesus está voltando, a porta é estreita. A porta é estreita não é porque Deus é mau, a porta não é estreita porque Deus preparou uma porta só para alguns passarem. A porta é estreita porque o povo que passa por ela, e Deus já sabia, não quer um compromisso sério. Um povo que quer passar por ela tem que se santificar. Um povo que quer passar por ela tem que se santificar, tem que se mortificar, tem que renunciar ao seu eu, tem que carregar a sua cruz, tem que fazer a diferença nessa terra, tem que ser homem e mulher de Deus. A porta, ela está ali. Você passar por essa porta estreita é uma escolha sua. Jesus já abriu a porta para você, e passar por ela é contigo. Eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos, comece a refletir sobre a sua vida. Como você está? Em quais caminhos você tem passado? Por onde você tem andado? Será que você passou por algum atalho? Será que as dores, as dificuldades, os problemas te levaram a um caminho que parecia ser mais fácil de solucionar, mais fácil de se reestruturar? Mas você sabe que no fundo aquilo não é um propósito de Deus para a tua vida. O caminho de Deus é mais longo e você não quer esperar. Talvez o teu imediatismo esteja te tirando do prumo, do caminho que te coloca no Senhor, o caminho que o Senhor preparou para você. Esse caminho é apertado, mas ele é o único caminho. Ele é o único caminho que nos leva àquela porta estreita, que se você tiver em santidade, que se você perseverar até o fim, você vai passar. Mas comece a ver, olha para a sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é noite de você buscar ao Senhor, porque você ainda pode achá-lo. Amanhã talvez você não possa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Comece a dizer: Senhor, eu sou falho, eu errei, eu pisei torto nesse caminho, eu errei por esse caminho. Senhor, eu confesso, meu medo venceu, o mundo venceu, o pecado me seduziu, os meus temores, a minha pouca fé. Comece a abrir o seu coração para Deus. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele anseia ter um encontro contigo, é porque Ele quer falar na tua vida, Ele quer te colocar nesse caminho, Ele quer passar a eternidade contigo, Ele está te chamando para uma vida em santidade. Hoje é a noite de você se santificar. Comece se santificando, dizendo: Senhor, perdoa meus erros, perdoa os meus pecados, lava as minhas vestes nessa noite. Eu quero um caminho de santidade. Me santifica na tua verdade, que é a tua palavra. Senhor, vem me santificar, vem me abençoar. Deus, derrama a tua perfeição em mim, derrama a plenitude da tua presença na minha vida, porque eu quero ser perfeito como tu és perfeito. Comece a clamar, comece a buscar, comece a provocar o seu milagre. Entre, busque, clame. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque tu queres Deus, tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida destruí. Como errei, porque me
assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto e fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no antro da minha glória. Eu vou desenrolar um rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te tomam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Eu quero tanto enxugar teu pranto e ser só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por aquele teu amor tipificado naquela cruz. Hoje deveríamos ter sido nós, Deus, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos. Mas muito obrigado por amor tremendo. Amor esse, onde o Senhor se esvaziou, assumiu forma de servo e morreu uma morte de cruz por nós. Que amor é esse? Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque tu nos trouxe aqui nessa noite para ratificar, para declarar mais uma vez que o Senhor nos ama, que o Senhor quer passar uma eternidade ao nosso lado. E Deus, nessa noite nós declaramos, nós queremos passar a eternidade ao teu lado. Então, Espírito Santo de Deus, encha as nossas vidas, vem nos enchendo, vem tirando todo o pecado que habita em nós, vem tirando todo o pensamento impuro, vem tirando tudo aquilo que te desagrada. Deus, se necessário, quebra o vaso e faz um vaso novo. Mas queremos nos apresentar santos na tua presença, queremos nos apresentar irrepreensíveis aos teus olhos. Deus, queremos ser perfeito, como tu és perfeito, Deus. Então vem, Deus, vem nos curando, vem nos libertando, vem nos edificando, vem nos fortalecendo. Muda a nossa vida mais uma vez nessa noite. Nós queremos mais, nós declaramos que queremos mais e haveremos de passar a eternidade ao teu lado, porque tu nos ama. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Quero te fazer um convite nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei quais são os caminhos que você tem pisado, tem percorrido. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele deseja muito, ardentemente, que você passe a eternidade ao seu lado. Mas como está a sua vida? Como está o seu caminho? Como foi pregado nessa noite? Como Deus preparou nessa noite? Sem santidade, não veremos a Deus. Sem uma vida séria com Deus, não veremos a Deus. Se estivermos num atalho, ou se estivermos num caminho que às vezes até parece direito, talvez não passaremos a eternidade com Deus. Talvez seremos aquele que fala, Senhor, Senhor, e não vai entrar pela porta estreita. Mas Deus te trouxe aqui carinhosamente, amorosamente, para declarar que você pode passar por essa porta. Que você pode passar por essa porta, mas a decisão é sua. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: aquele que confessar, aquele que reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador e crer que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a sua boca confessar Jesus. Esse é o primeiro passo. Se você ainda não fez essa oração de confissão,
Se você ainda, talvez você esteja na igreja já há um tempo, mas você nunca confessou Jesus como teu Salvador. Romanos 10:9 é claro, se a tua boca confessar. Jesus vai falar também, se me confessares diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. Mas talvez você já tenha feito essa oração. Entregue sua vida a Jesus. Mas se desviou um pouquinho do caminho. Pegou um caminho torto, um caminho errado, um atalho. Meu amado, isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha para ninguém. Não é fácil uma vida com Deus, como foi testemunhado. É guerra, é batalha, e muitas vezes ficamos fracos. E muitas vezes caímos. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus te alcançou nessa noite. E essa graça permite que você reescreva a sua história com Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você outrora entregou, mas reconhece que precisa refazer a sua aliança com Deus, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Não deixe a timidez, o medo, a vergonha dominar o seu coração. O que o inimigo quer falar na sua mente é que você está no caminho certo. Mas cuidado, que o caminho que parece bom, nem sempre é bom. Deus está te chamando, Deus está te buscando. A decisão é sua, de passar pela porta estreita. Se você deseja essa oração, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja essa oração, não se intimide, não tire esse medo do seu coração, tire essa vergonha, tira isso da sua mente. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se você deseja, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos, Deus, porque foi ministrado hoje sobre o caminho, sobre a porta. Então, pela fé, na certeza de que estamos no caminho correto, Deus, te pedimos, Senhor, nos persevera nesse caminho, guarda a nossa fé, nos fortalece, acampa teus anjos ao nosso redor. Deus, é difícil, não é fácil seguir uma vida nesse mundo que jaz do maligno, não é fácil viver uma vida nesse mundo onde somos peregrinos e estrangeiros, mas clamamos, Deus, enche-nos mais e mais do teu Espírito Santo, enche mais e mais da tua presença, nos fortalece, nos reveste da tua armadura, e nós cremos que se assim perseverarmos, passaremos pela porta estreita e passaremos a eternidade contigo. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te adoramos no nome de Jesus. E se você crê que vai passar por essa porta, dê um amém, um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus.